Querida igreja, quero chamar sua atenção para a exposição da palavra, para com reverência nos apresentarmos diante dela, para receber a instrução do Senhor, aquilo que Ele tem a nós. É certo que você saiu da sua casa, veio prestar-lhe culto, mas como adorador, adorá-lo, e agora a nossa ação de adorador causa nos céus uma reação, e essa reação vai ser manifesta através da palavra. Ele conhece a sua real necessidade, e é certo que Ele vai falar conosco. Em pés, livro do profeta Isaías, capítulo 44, apenas 2 versículos. Depois, na caminhada dentro da palavra, vamos nos ater a outros versículos, mas por hora, Isaías capítulo 44, verso 7 e o verso 8. Bendito seja o nome do Senhor. O Eterno inicia pela boca do profeta Isaías, versículo 7, com uma pergunta. Aí está: quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno e anunciei as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Verso 8, toda a igreja, vamos fazer um esforço para lermos juntos. Quantos podem glorificar a Ele por sua palavra? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, lemos tua palavra na direção do teu Espírito Santo, que tu venha agora na exposição dela, edificar a sua igreja, consolar, exortar. Cumpra o teu propósito em liberar esta palavra com cura, com restauração, com milagre, realizando o sobrenatural. Assim oro no teu nome, Jesus. Amém. Sente adorando, sente glorificando, sente bendizendo o nome do Senhor. O texto em questão, Isaías capítulo 44, Deus, por intermédio do profeta, proclama a sua nação, a sua soberania. Deus proclama aqui, através desse texto, na exposição de todo ele, comparando com os ídolos da terra, com os falsos deuses, criados por mãos de homens, e que se tornam objeto de culto, de adoração. Deus proclama que Ele é o único Senhor, o único Salvador, que Ele está acima de todas as coisas. Quem pode glorificar a Ele por isso? E nós observamos aqui que, diante de todo o cenário que estamos vivendo, nós sabemos que o mundo inteiro
está vivendo um cenário muito complexo. Todos nós temos acessos diariamente às redes sociais, e há aqueles que acessam mais as redes sociais do que propriamente dito a Bíblia, a Escritura Sagrada, o que não é bom, não é correto. Mas todos os dias, nós, ao acessar, ao tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, muitos, ao ver todo esse cenário, ficam perplexos, inseguros, com medos, incertos do amanhã. E nesta noite o Eterno está dirigindo a nós, através desta palavra, mostrando através dela que a nossa reação diante de tudo que está acontecendo não pode ser desta maneira, perplexos, com medos, inseguros, desesperados. Não. Por quê? Porque nós temos da parte de Deus toda a revelação. Aqui no verso 7, o Eterno pergunta: quem há como eu? É uma pergunta que ele faz, contextualizando aqui a nós. Quem há como eu? Que o proclame e exponha perante mim. Ou seja, não há ninguém como o nosso Deus. Não existe. Não há. Ainda que muitos ateus, humanistas, queiram colocar em xeque a existência de Deus, como as perguntas, né, das quais formulam, mas nós sabemos, por sua palavra e por tudo quanto se move na terra, nos céus, tudo que foi criado, que há um Deus sobre todas as coisas. Então Deus, ele pergunta, que proclame e exponha perante mim quem há como ele. E aqui ele vai nos mostrar as razões de estar fazendo essa pergunta e ao mesmo tempo um desafio, que se apresente alguém como eu. Me proclame, me mostre, me anuncie, traga perante mim alguém como eu. E aí Deus vai, aqui no complemento do verso 7, nos mostrar o porquê que não há ninguém como ele, ninguém acima dele. Ele diz que tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras, que nos anuncie as que ainda hão de vir. Aqui está a resposta pelo qual você não deve se desesperar, não deve se afligir, não deve ficar aí dominado por medo, por insegurança, por incerteza. Por quê? Porque tudo que está acontecendo em pleno século 21, que já aconteceu nos séculos que se passaram, que vão acontecer nos anos vindouros, séculos vindouros, Deus já anunciou desde os tempos antigos. Ele já anunciou. O que Deus está querendo dizer com esta palavra? Eu, o próprio Deus, caminho em um caminho de revelação, num caminho profético, porque
Deus, ele sempre teve o cuidado de falar sobre o futuro do seu povo. Por exemplo, quando ele chamou Abraão, que era um homem que sai do meio da sua terra, uma terra pagã, para uma caminhada de fé, uma jornada de fé com o Eterno, com Sara. Ele sai pela fé, ele creu e ele se moveu na sua fé em Deus, mesmo que ele não conhecia Deus. A primeira vez que Deus se apresentou a ele, disse: sai do meio da tua parentela e vem comigo para uma caminhada, para uma terra que eu hei de te mostrar. Vou te dar essa terra, vou te dar um filho. Ele se entrega e vai. Então, a primeira vez que Deus se revela a ele, Deus já começa a falar sobre o futuro dele. E é bom a gente entender, falando sobre nós, individualmente, coletivamente, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos entender que também nós, todos nós, quando Deus nos trouxe à existência, quando estávamos sendo gerados, Deus já tinha tudo traçado sobre o teu futuro, sobre a tua vida, sobre tudo que te diz respeito. Você pode glorificar a Ele por isso? Deus não fez nada fora disso. Essa realidade, ela está escrita no Salmo 139. Olha aqui, quero chamar a tua atenção só para esse detalhe, que o salmista, ele descreve com precisão, a partir do versículo 14, onde ele começa a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, e no verso 15, ele vai dizer, olha o que está escrito aí no verso 15, olha a expressão do salmista: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entristecesse-me nas profundezas da terra. Olha o versículo 16, põe o versículo 16 aqui, que é o versículo chave que eu quero aqui fazer menção. Os teus olhos, me ajude a ler aí, igreja, vamos lá comigo, me ajude a pregar, vamos lá. Os teus olhos e no teu livro. Você entendeu o que você leu? Olha o que o salmista está dizendo: os olhos do Eterno te viu, quando você ainda estava, era uma massa informe. Nos seus primeiros dias, onde você era um embrião, em formação, os olhos de Deus já te viu. E ele, no livro dele, já havia escrevido tudo ao seu respeito, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. E ele continua: as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, você estava em formação, e Deus já estava pensando no teu futuro, no teu amanhã. Quantas experiências nós já tivemos, eu já tive, e tenho certeza que muitos já tiveram também. Quando estava sendo gerado, Deus levanta um profeta e fala com a mãe: olha, esse filho eu escolhi, essa filha eu escolhi, eu tenho uma grande obra. Veja o que Deus está fazendo. Ele está manifestando pelo ministério profético aquilo que ele já escreveu no livro dele ao teu respeito.
E na autoridade do nome de Jesus eu te asseguro, tudo que Deus pensa ao seu respeito, tudo que Deus já escreveu ao seu respeito, tudo que Deus planejou ao seu respeito, nada disso vai falhar. Porque foi Ele que escreveu a sua história, ainda quando você estava sendo formado. E possa ser que nós tenhamos dificuldade em compreender isso. Possa ser que no percurso da vida, como o povo de Israel, assim também viveu, passou por caminhos dos quais Deus não tinha planejado. Não era o propósito de Deus. Poderíamos citar aqui inúmeros exemplos, como o que eu posso aqui assegurar, os cativeiros. Nunca foi ideia de Deus deixar o seu povo cativo. Mas eles passaram porque a atitude deles, a precipitação e escolhas erradas, o levou a isso. E conosco não é diferente. Mas o que Deus fez com o seu povo nessa circunstância? Deus se encarregou de agir, trabalhar para recolocar o seu povo no seu plano, no seu propósito, para colocar novamente nos trilhos. E eu te asseguro que aquele que escreveu tudo ao seu respeito, que já está escrito tudo sobre você, se na caminhada da vida você se perdeu em alguma área, a mão de Deus vai até você e diz: não é isso que eu tenho para você, não é esse o meu plano, não é esse o meu propósito. Eu vou te reconduzir, eu vou atrair você mais perto de mim, aí você vai entender. Aí Deus então se revela a você, e você começa a viver o que já está escrito ao teu respeito. Sabe o que Jó vai falar sobre isso? Eu sei que os teus planos jamais se frustrarão. Eu sei que tu podes todas as coisas, e que teus planos não se frustrarão. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Então, só para você entender a profundidade do que Deus está dizendo aqui, que Ele anuncia desde os tempos antigos as coisas vindouras. O que está acontecendo hoje, Deus já anunciou lá atrás. Porque quando Abraão recebe a palavra de Deus: você vai ser pai de multidões, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser um homem conhecido por toda a terra, os seus filhos serão como a areia da praia. Sabe qual era a situação de Abraão? Era pai de alguém quando ele ouviu isso? Hoje é o dia das mães. Sara era mãe de alguém quando ela ouviu isso? Não. Eles estavam diante de um curso natural, e no curso natural da vida ela era estéril. Mas no propósito de Deus, Sara já tinha gerado no mundo espiritual aquele do qual Deus iria cumprir todas as promessas feitas a Abraão. Se eu fosse você, eu estava glorificando a Deus, levantando a mão e adorando o nome do Senhor. Então Deus anuncia coisas do futuro, vindouras. Ele anuncia, Ele mostra, Ele revela. As Escrituras Sagradas é um livro profético. As Escrituras Sagradas, elas são vivas, palavras vivas, porque tudo que diz respeito à humanidade, ao propósito de Deus para com a humanidade, já está aqui. Está tudo anunciado, tudo proclamado, tudo registrado.
Vamos falar sobre Jesus? Estamos falando sobre o livro de Isaías, o profeta pelo qual Deus escolheu para falar tudo sobre a vida de Jesus. Seu nascimento, onde ia nascer, como ia nascer, a aparência de Jesus, os sofrimentos de Jesus, a glória e a ascensão de Jesus. Ele profetizou milhares de anos. Milhares de anos. O que Deus fez com essa profecia? Paulo olha para as profecias do profeta Isaías, para as profecias do profeta Zacarias, para as profecias do profeta Ezequiel, para as profecias do profeta Jeremias, para as profecias do profeta Amós e tantos outros profetas. Ele olha para tudo aquilo e ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo que foi profetizado sobre ele agora, ele vai viver. Todos os passos de Jesus na terra foram passos proféticos. Quando Jesus nasce em Belém, é profecia se cumprindo. Quem pode dar glória a Deus? Quando os magos do Oriente vai ver Jesus, é profecia se cumprindo. Quem pode dar glória a Deus? Quando Jesus vai ter com João para ser batizado, é profecia se cumprindo. Quem pode dar glória a Deus? Quando Jesus começa o seu ministério, é profecia se cumprindo. Quem pode dar glória a Deus? Jesus nunca deu um passo sem uma profecia estar se cumprindo na vida dele, porque tudo a respeito dele já estava escrito, já estava registrado.